Boa noite, meus irmãos. Que bom estar com vocês aqui nessa noite e a gente ter essa oportunidade especial da gente compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através da obra missionária, através da igreja dele espalhada aí por todo o Brasil e através dos irmãos, porque os irmãos fazem parte daquilo que Deus está fazendo, né? Meu nome é Estevão, eu tenho 28 anos, sou pastor e missionário da Junta de Missões Nacionais. Há 5 anos tenho atuado como missionário em tempo integral, já servi na Cristolândia e no programa Viver, e atualmente eu coordeno o programa Viver em toda a região sudeste. Então, Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo, as igrejas que se envolvem com a proposta do programa Viver, eu tenho esse trabalho, esse papel de acompanhar, de implementar, de mentorear e acompanhar o trabalho dessas igrejas. Então, eu estou essa semana aqui no Espírito Santo, acho que é a terceira vez que eu venho ao Espírito Santo. Fui surpreendido de me encantar com um estado pouco conhecido, né? Normalmente é isso que dizem por aí, né? Só que eu já descobri qual é a de vocês, né? Eu já aprendi que vocês não gostam de falar, o pessoal fica lá na deles, né? Já me contaram essa estratégia, mas não adianta que eu estou estragando a estratégia, eu estou contando para todo mundo, tá? Então estou falando para todo mundo, visite o Espírito Santo, a galera de lá quer manter escondida, mas eu estou divulgando. E é um lugar que tenho me sentido, sempre que venho, muito acolhido e tempo bom que Deus tem proporcionado. E essa semana a gente vai estar aí acompanhando alguns projetos, algumas igrejas, e também Deus tem dado oportunidade da gente capacitar outras igrejas para começar nesse desafio, né? Pode colocar para mim a primeira apresentação ali. Aos 16 anos de idade, eu comecei a me envolver de uma maneira mais ativa com missões, né? Na verdade, antes disso, eu já tinha um envolvimento bem profundo. A minha mãe era mobilizadora, promotora de missões na igreja, e eu cresci naquele contexto de aprender o que era missões junto dela, né? Eu brinco com o pessoal que na minha época ali, que não passou muito tempo, mas nos meus 11, 12 anos, não existia Netflix, né? O YouTube era a raridade usar, né? Até tinha, mas a gente não tinha essa facilidade de uso, e eu maratonava os DVDs de campanha. Na época era DVD, CD ainda, e chegava, eu queria ver num dia só tudo o que estava acontecendo no mundo todo, o que Deus estava fazendo nos lugares, eu tinha vontade de ver aquilo. E até então eu comecei ainda quanto junior na escola bíblica, no Ministério de Adolescentes, eu queria levar as notícias daquilo que eu via, né? E eu sempre tinha um sonho, parece besteira, mas sonho meio doido. Eu falava assim, poxa, eu vi um missionário que ia na minha igreja, eu falava assim, queria tanto um dia ser esse cara que vai na igreja dos outros falar de missões. E a primeira vez que eu saí para fazer a agenda quanto missionário, eu chorei, igual criança lembrando disso, de Deus respondendo algo do coração, né? E aí as imagens que estavam aqui eram só algumas representações de oportunidades missionárias que Deus me deu no período a partir desses 16 anos de idade, de viver experiências em contextos diferentes do Brasil, com crianças indígenas aqui embaixo, refugiados venezuelanos. A gente teve oportunidade no sertão, em comunidades. A última foto ali é na própria Cristolândia. E aí nessa fase de 16 até 20, 21 por aí, eu tinha um propósito com Deus, né? Eu dizia para Ele que eu queria dedicar 15 dias ou um mês no máximo do meu período de férias para Ele. Eu tinha isso combinado, eu estou aqui, eu estou estudando, estou servindo a minha igreja, mas minhas férias, 15 dias, 10 dias, uma semana é do Senhor. Mas teve um momento muito marcante da minha caminhada, que foi quando eu comecei a conhecer o Viver, que a sua primeira base foi no Complexo do Chapadão, em Costa Barros. Eu não sei se vocês têm conhecimento das comunidades do Rio de Janeiro, a realidade. A irmã conhece o Complexo do Chapadão? Não? Alguém aqui já ouviu falar do Chapadão? Chapadão é a terceira comunidade mais perigosa do Rio de Janeiro. E lá foi o lugar que a gente escolheu para implementar o programa Viver. E quando a gente começou naquele contexto do Chapadão, eu fui lá conhecer e participei de um projeto de imersão dentro da comunidade por uma semana. E naqueles dias foram dias que a gente visitava realmente a comunidade, a gente ia às casas, entendia a dinâmica de funcionamento. E eu tive uma experiência muito marcante, que foi a experiência de visitar um baile funk. A gente foi levar uma tenda de oração para o baile funk, dentro da comunidade de uma mais perigosa do Rio de Janeiro. Isso significa que o baile funk é uma bomba relógio.
ela pode a qualquer momento ter uma invasão policial, ela pode a qualquer momento ter um confronto de facções. E meu coração estava acelerado, porque eu nunca tinha vivido uma experiência daquela, eu estava cheio de medo de viver aquele momento. Mas a gente teve uma experiência tão marcante naquela semana, Deus reafirmou tanto o chamado e vocação, que no dia seguinte, no encerramento do projeto missionário, foi feito um apelo de viver o campo missionário de maneira integral. Eu não lembro muito o que foi pregado, eu só sei que eu estava lá na frente respondendo, e naquele dia Deus falou algo no meu coração, e Ele disse assim: por esse tempo, dos 16 até agora, eu tenho deixado você doar 15 dias, mas agora eu quero por completo. Preciso que você deixe tudo e viva de maneira integral. E aí desde então, naquele ano, eu realmente fiz o que a gente canta lá na música do Morada, me despedi dos meus pais, queimei barco, larguei tudo para trás e segui. E agora, esse ano, eu tive a oportunidade de voltar para a minha cidade. Pela facilidade de trabalhar regionalmente, eu voltei para a minha cidade para poder estar um pouco mais perto de casa. Porém, eu passo tipo 15 dias em casa, 15 dias fora, né? Então é o período que Deus tem dado para viver, servindo a esse programa que foi o chamado de Deus para mim, de entender a importância e a urgência que a gente tem de viver o cuidado com a nova geração. O programa Viver é um programa onde nós temos trazido essa urgência de levar a Igreja de Cristo a entender que a gente precisa fazer algo o mais rápido possível. E a palavra que eu tenho mais usado ultimamente é urgência. A gente tem a urgência de fazer algo, pode passar para mim, por conta da realidade, o próximo, por conta da realidade da nova geração. A gente tem lidado com contextos terríveis e vocês, os irmãos, assistem televisão, vocês veem notícias no Instagram, recebem vídeos no WhatsApp e a gente vê as coisas mais terríveis acontecendo no meio de crianças e de adolescentes. E o contexto da nova geração é o que tem incomodado a gente a entender que a gente precisa responder isso. Eu sempre tenho observado e percebido que o diabo, ele é estratégico naquilo que ele quer fazer. E ele sabe que se ele alcança a vida de uma criança, de um adolescente, ele conseguiu lançar ali algo que vai crescer a vida com ela. Principalmente na fase da adolescência, onde começa a se construir os conceitos, as ideias, e aquilo que ele planta naquele coração cresce com aquele jovem, e a gente tem um trabalho muito desafiador, né, pastor, de acessar o coração de juventudes que estão fechadas para isso aqui, porque foram implantadas coisas lá atrás, onde na verdade deveríamos ser nós, implantando ali a verdade no coração deles. Nos treinamentos do programa Viver, eu uso uma expressão que eu digo que nós precisamos com urgência ensinar a nova geração a verdade, porque nós cremos que isso aqui, esse livro é a verdade, mas se nós não fizermos isso, lá do lado de fora vão ser ensinadas mentiras para eles que vão se tornar verdade, e aí nós vamos ter dificuldade de apresentar essa verdade porque o coração está fechado. Há quem diga uma frase que o coração da criança e do adolescente é de quem chega primeiro. E se nós não chegarmos primeiros, eles serão levados por tudo isso. Você pode colocar aquele primeiro vídeo para mim, por favor? Para que a gente possa ver a realidade dessa geração nesse tempo. Um combo de notícias ruins. Em uma festa, essa adolescente de 14 anos ingeriu bebida alcoólica e passou mal. Me ofereceram, aí eu bebi e eu tava muito mal, tava zonza, e um dos meus amigos ligou pra minha mãe, falando pra me buscar porque eu tava muito mal. A mãe levou um susto quando recebeu a ligação. Eu não acreditei, sabe, quando você insiste, ele falou, tia, vem que a gente tá aqui te esperando. Aí eu olhei e falei, eu não acredito, eu abri o banco, assim, a porta do carro, coloquei ela lá dentro e falei pra amiga, vem junto. Falei, pode vir junto que você vai me ajudar a cuidar. A adolescente conta que a maioria dos amigos da idade dela costumam beber em festas. Uma das minhas amigas bebeu e bebeu muito, assim, e aí ela tava passando muito mal, aí eu levei ela pro banheiro, ajudei ela. Uma pesquisa nacional de saúde escolar divulgada pelo IBGE mostra que nos últimos 8 anos houve um aumento de 10,3% no consumo de álcool entre os adolescentes. A pesquisa também revelou ainda que os adolescentes estão experimentando mais bebidas alcoólicas. Em relação ao uso de drogas, o estudo concluiu que 12% dos entrevistados já tiveram contato com substâncias ilícitas. Piora a cada dia aqui no nosso país. Os casos de jovens que tiraram a própria vida aumentaram quase 50% no período de 5 anos.
4 de novembro de 2021. Foi o dia em que esse jovem nasceu de novo. Ele tinha 15 anos quando não aguentou mais a pressão imposta pelas redes sociais, que exibem um mundo ideal. Casas, mansões, riqueza, pensar, praias. Para ele, viver se tornou uma missão impossível. Já estava com vontade de desenhar minha vida, de começar do zero de novo. A taxa de mortalidade por suicídio entre adolescentes de 15 a 19 anos aumentou quase 50% de 2016 a 2021, segundo o Ministério da Saúde. Na faixa etária de 10 a 14 anos, o crescimento foi de 45%. O Unicef divulgou um relatório com um raio-x da situação da infância brasileira. E os números são alarmantes. Quase 32 milhões de crianças e adolescentes sofrem privação de algum direito básico. O analfabetismo infantil, por exemplo, dobrou no país nos últimos anos. Para ser considerada alfabetizada, uma criança deve escrever bilhetes e ler textos simples. Isso aos 7 anos de idade, segundo o Ministério da Educação. Só que é cada vez maior o número de crianças que está longe desse desempenho. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em 3 anos, dobrou a proporção de crianças de 7 anos analfabetas. Em 2019, 20% não sabiam ler e escrever. Em 2022, o percentual passou para 40%. A situação também é crítica entre as crianças de 8 anos. Nessa faixa etária, o analfabetismo mais que dobrou, 8,5% em 2019 e 20,8% em 2022. Entre o grupo de 9 anos de idade, a taxa cresceu de 4% em 2019 para 9,5% em 2022. O Brasil subiu 2 posições em um ranking que mede os países que mais combatem a exploração e o abuso infantil. Só que os números mostram, sobretudo, que a violência contra crianças e jovens ainda é crônica. A cada 1 hora, 4 meninas com menos de 13 anos são estupradas no país. Os sons nem sempre são os mais agradáveis para quem vive nas comunidades cariocas. Barulhos que tentam silenciar os sonhos de crianças e adolescentes. As cenas do cotidiano envolvem confrontos frequentes entre traficantes e a polícia ou entre facções rivais nas comunidades do O tráfico de drogas e a milícia acabam por exercer uma forma de fascínio sobre essas crianças. Elas brincam de imitar a realidade que presenciam todos os dias. Um levantamento do Observatório de Favelas, em 2017, mostrou que quase 90% dos entrevistados entraram no tráfico de drogas antes de completar a maioridade. 13% deles tinham entre 10 e 12 anos, quando foram recrutados pelo crime. Um número que dobrou em relação aos dados de 2006. São menores que, quando apreendidos, cumprem medidas socioeducativas. No Rio de Janeiro, mais de 3.000 adolescentes deram entrada até outubro deste ano nas unidades de internação. O tráfico de drogas é o principal motivo. Eu não sei o que você sente no seu coração quando você vê notícias como essas. Mas eu sei que isso precisa ser algo que tem que causar incômodo e tem que fazer a gente se sentir despertado a agir de alguma maneira. Porque se a gente que tem o conhecimento da verdade, a gente sabe o que é capaz de mudar vidas, a Igreja de Cristo não fizer algo, esse histórico vai ser um histórico que vai prosseguir e vai crescer cada vez mais. A gente lida num tempo onde a Igreja Evangélica Brasileira celebra o fato de termos crescido no IBGE enquanto evangélicos no Brasil. Mas do que adianta se os dados negativos crescemos de igual maneira? Tudo isso que a gente viu aqui só cresce. Eu tenho notícias que estão atrasadas de 5 anos, que se nós pegarmos agora, a gente vai ver que está pior do que nesse vídeo. E isso precisa causar algum tipo de incômodo na gente. Eu quero ler com você um texto bíblico, bem rápido. Lucas, no capítulo 1, no versículo 57. Lucas, no capítulo 1, no verso 57. Lucas, ele está aqui registrando, nesse capítulo, a história de João Batista, o nascimento de João Batista. E existe algo muito interessante nesse texto.
Nós conhecemos a história de João Batista. A sua mãe, pela idade, já não podia, era estéril e era idosa e não podia ter filhos. E um anjo traz a notícia de que ela geraria um filho que seria um profeta, o precursor de Jesus. E o pai, desacreditado naquele momento, fica mudo até o dia em que João Batista veio a nascer. E aí Lucas, no capítulo 1, 57, nos diz assim: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar um menino que queriam dar-lhes o nome do pai, Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, ele escreveu: o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou, ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor. E por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser deste menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Meus irmãos, olhar para João Batista, um filho de promessa, nasce de uma mãe que não podia ter filho, o pai um sacerdote, o pai fica mudo, quando o menino nasce a boca do pai se abre. Olhar para um menino desse é olhar e dizer assim: esse moleque tem tudo para dar certo. Olha o histórico familiar, olha quem foi que Deus prometeu, esse futuro desse menino vai ser brilhante. Agora, quando olhamos para os meninos de famílias desestruturadas, no contexto que nós vimos aqui nesse vídeo, adolescentes e crianças que estão imersos nas doenças emocionais, se automutilando, tentativas de suicídio, uso de drogas ainda cedo, com pais presentes, mas ausentes, muitos analfabetos entrando para a adolescência, indo para uma 5ª, 6ª série sem saber escrever o nome. Será que a gente consegue ter a mesma postura que aquelas pessoas tiveram diante de João Batista? Eu acho que nesse momento a nossa pergunta precisa ser num tom um pouco diferente. O que vai ser do futuro deste menino? O que vai ser dessa menina? O que vão ser desses adolescentes? O que vai ser dessa nova geração? Quando eu leio esse texto, eu tenho 2 sentimentos diante dele. Um deles é o sentimento de: eu posso pegar a minha cadeira, sentar, pedir uma pipoca e assistir a tragédia, ou eu posso ser aquele que vai se levantar para mudar a história desses meninos e dessas meninas, ainda que seja um. Há poucos dias estava refletindo na vida do cara que ninguém sabe o nome, eu já esqueci, já pesquisei várias vezes, eu esqueço. Mas esse cara, ele teve uma única função: discipular um menino. E nada mais, ninguém menos do que Billy Graham. Ele gastou a vida dele discipulando e cuidando de um menino, que mudou a história de muitas vidas. Às vezes a gente quer fazer coisas muito grandes, mas a dedicação na vida de um... Eu vi aqui os nossos 5 pontos da Igreja Multiplicadora. Um dos caminhos principais da Igreja Multiplicadora é relacionamento discipulador. Essa nova geração, ela não quer mais eventos, a nova geração não quer cultos legais, não quer festa de Dia das Crianças, ela não quer megas oficinas, mega ministérios infantis, ela quer que você sente do lado para ouvir. Ela quer que você sente do lado para perguntar como foi seu dia na sua escola, como que está a sua vida dentro de casa. Às vezes nós temos por aí um monte de projetos sociais. Por que a gente diz que o Viver não é um projeto, é um programa? Primeiro, ele é um programa porque o programa é uma metodologia. A gente tem uma maneira de pensar, de agir, e quando ele vai para a prática, ele se torna um projeto. Ou pode agir de outras maneiras, podem ser ações com a metodologia do Viver. Necessariamente não precisa ser um projeto. Mas às vezes nós pensamos, eu vim conversando isso hoje com o Adriano, que está aqui me acompanhando, sobre essa ideia de que por vezes a gente tem uma consciência tranquila, eu ofereço uma atividade, eu ofereço um projeto, eu já estou respondendo à necessidade dessas crianças. Eu já fiz um reforço escolar, eu já estou ensinando esse menino a ler, eu já vou resolver esse problema. Mas às vezes vão ser oficinas, ações, que vão até ser bom em algum momento para eles, mas que não vai responder aquilo que está no coração deles. Quando a gente fala de programa Viver, a gente está falando de uma estratégia para capacitar as igrejas para serem capazes de responder às vulnerabilidades dessas crianças e adolescentes. Às vezes nós, enquanto igreja, até enxergamos que precisa ser feito algo, mas às vezes a gente fica assim: o que fazer? Como fazer?
Como acessar o coração dessa geração? E aí a gente tem trabalhado que antes de pensar em qualquer oficina, antes de pensar em qualquer estrutura, antes de pensar em montar qualquer projeto, eu preciso me questionar e perguntar: o que está no coração dessa geração que precisa ser respondido? O que esses meninos estão vivendo dentro da casa deles que a gente não está parando para ouvir? O que esses adolescentes estão vivendo de crise em seus corações que a gente não está parando para escutar? O que essas famílias dentro de casa vivem que a gente não está perguntando a esses pais o que eles vivem? Eu atuei o ano passado por 2 anos em Minas, servindo um instituto de uma igreja. Nós atendíamos por volta de 300 crianças e adolescentes lá. E na área da comunidade, eu desenvolvi um trabalho com as mães, e a gente tinha um tempo de cuidado na vida dessas mães, né? E quando eu fui embora, teve um dia de despedida, e teve um culto, e essas mães vieram com seus filhos no culto para se despedir de mim, e uma mãe trouxe uma carta e pediu para ler. E nessa carta, a mãe leu um trecho onde ela dizia assim: eu quero te agradecer porque você entendeu que não são só nossos filhos que precisavam de cuidado, mas você proporcionou cuidado na vida da gente, e às vezes quem mais está precisando somos nós, mães. Enquanto ela lia, eu dei uma olhada para trás para ver quem eram as mães que estavam, e aí eu vi ali mãe, que eu sabia que era agredida pelo marido, mas ela não tinha coragem de denunciar e de falar. Eu vi ali mãe solteira, com 3 filhos, onde a família dela era toda do Rio de Janeiro, e ela lutando sozinha para cuidar dos 3 filhos. Eu via mães nos mais diversos contextos ali. E isso é uma coisa que causa incômodo no nosso coração, porque não existe trabalho do Viver, como a gente lê ali, um trabalho de prevenção. O Viver ele é um programa de prevenção, porque a gente não quer esperar dar problema para ter que resolver. A gente não quer esperar nossos adolescentes caírem nas drogas para o pastor ter que ligar lá para Valdice e pedir vaga na Cristolândia. A gente não quer esperar as crianças crescerem e darem problema na vida dela para a família vir trazer aqui e pedir: pastor, ajuda meu filho a sair dessa vida, ajuda minha filha que está em depressão, ajuda meu filho que está se automutilando. A gente pode fazer alguma coisa antes. E fazer algo antes é prevenção. A resposta do Viver é a gente parar e pensar o que a gente pode fazer antes, para não ter que gastar tempo enxugando o leite que caiu no chão. Aí eu sempre brinco dizendo, né, vamos ensinar a segurar a canequinha direitinho, para o leite não derramar. Porque nós somos experts em enxugar o leite derramado. O brasileiro gosta de resolver tudo depois que deu ruim. Mas Deus tem dado oportunidade para a igreja dele entender que a gente precisa fazer algo antes. Nós já vimos todos os problemas, a gente não precisa esperar ele chegar até nós. A gente não precisa esperar esse problema crescer mais no nosso bairro, ao redor da nossa casa. Eu posso fazer algo antes, para que eu não precise resolver o problema depois que aconteça. E aí nós temos entendido essa estratégia de guiar as igrejas para que entenda isso. O que nós precisamos responder? O Viver, ele leva a gente a fazer... Pode passar para mim? A fazer essa pergunta. Pode passar? Vou pular alguns que a gente já falou. Ok. Segura aqui para mim. Quando nós olhamos para imagens como essas, os irmãos estão aqui, acredito que quem está em casa também está vendo essas imagens, a gente enxerga ali um menino jogando bola, a gente enxerga ali uma criança, pelo fundo lá, você percebe que é uma igreja, que ela está, uma menina. Do outro lado a gente vê uma adolescente, está carregando um skate ali na mão, só a mochila, e a gente só está vendo imagens ali da nova geração. Você consegue dizer o que cada um deles está vivendo? Porque a gente não está vendo por dentro. A gente vê o que eles demonstram para a gente. Talvez a gente vai ver um menino um pouco sujo, largado, aí a gente vai deduzir que ele vive alguma demanda de necessidade física. A menina está ali na igreja, não se sabe, ela vem com os pais, vem com a avó, ela vem sozinha, a família dela é da igreja ou não, não sabemos. A adolescente a gente não vê, até porque eles estão de costa também, a gente não consegue ver qual é a expressão. Mas quando nós paramos para entender e para enxergar o que eles estão vivendo, pode passar para mim? A gente começa a olhar por dentro, a gente percebe algumas coisas. Aquele menino que estava lá animadão jogando futebol no meio da rapaziada, talvez seja um menino que o pai dele bebe demais. E que naquele dia ele saiu de casa sem comer. Mas quando eu não gasto tempo de relacionamento, eu não sei o que se passa no coração dele. E aí pode ser que eu ofereça qualquer atividade vazia que não vai fazer sentido nenhum ao coração dele. Porque ele não precisa de mais uma escolinha de futebol, ele não precisa de mais uma aula. Ele precisa de alguém que sente do lado e entenda ele. Alguém que sente do lado e escute as dores dele, saber que vive numa casa onde o pai bebe, é agressivo e acaba com tudo dentro de casa.
Quando a gente enxerga aquela menina bonitinha, vem arrumada para a igreja, o pai de um lado, a mãe do outro, ninguém sabe que ela é aquela menina que lida no meio da briga dos pais dentro de casa, porque os pais não revelam isso para a igreja. Chega todo mundo aqui arrumado, bonito, Bíblia debaixo do braço, ninguém sabe que há briga dentro de casa. Por outro lado, o ministério infantil da igreja não percebe as dores que se passam no coração dela. Afinal, ela chegou bonitinha, arrumada na igreja, não está passando nenhum tipo de problema. O que falar dos adolescentes? Não sabemos o que estão fazendo no celular, mas talvez é um adolescente viciado em pornografia que não aguenta mais. É uma menina, talvez, um menino que pratica automutilação e a gente nem consegue mais ver, porque agora, ao invés de ser no braço, é na virilha para que consiga esconder e não mostrar mais. Sabiam? A automutilação, ultimamente, não está sendo mais no braço, está sendo na perna, porque na perna ninguém vê, no braço precisa ficar escondendo. Maneira de expressar dores que não estão sendo ditas em palavras, porque a gente não está parando para escutar a nova geração. Seus pais são ausentes. O que nós queremos no Viver é desenvolver um olhar sensível às realidades e vulnerabilidades de nossas crianças e adolescentes, muitas vezes não vistas. Talvez eu esteja te frustrando, porque talvez você estava me esperando chegar aqui para falar de um projeto. Como fazer um projeto, dar aula daquilo, dar aula disso. Mas o nosso caminho precisa ser o contrário. Eu preciso quebrantar meu coração para entender que a nossa resposta não são as atividades, mas as nossas respostas é acessar o coração dessa geração para que o Evangelho chegue até ela fazendo sentido. Jesus, ele é o maior exemplo disso. Ao pregar Jesus, ele transmitiu o Evangelho fazendo sentido à necessidade do povo naquele momento. A multidão com fome, Jesus dá comida. Depois ele prega dizendo que ele é a água da vida, não é isso? É isso? Sim, irmãos. Ou ele diz que ele é o pão da vida? Porque a necessidade era comida. Ele relaciona, conecta e responde. A mulher samaritana com sede, Jesus conecta e responde, água, saciar. Jesus ensina a gente a entender e a ouvir antes de chegar com qualquer coisa. Jesus podia chegar ali para o povo já de primeira e dizer, né, vocês estão aqui só por causa de comida, vocês precisam de mim, mas não. Ele cura, ele trata as pessoas, ele dá alimento, para depois ele vir com um evangelho que faz sentido para o coração daquelas pessoas. O que nós precisamos aprender a fazer é inverter essa base. Entender o que nós precisamos fazer, desenvolver um olhar que acesse por dentro o coração dessa geração. Pode passar para mim? Para você só entender agora de uma maneira mais rápida, eu estou falando bem acelerado, mas é porque para a gente dar conta das informações. Quando a gente fala do programa Viver na Prática, esse programa é uma oportunidade das igrejas fazerem um trabalho de prevenção. E aí, muitas das vezes, ele vai precisar de alguma estratégia para que isso se torne prático. Então, que estratégias vão ser essas? Por vezes, nós vamos poder oferecer atividades intencionais. Atividades intencionais por quê? Essas atividades são estratégias. Eu estou usando ela para intencionalmente aplicar alguma coisa na vida daquela criança, daquele adolescente. Eu vou pular esse quadro aqui, vou destrinchar ele bem rapidinho para a gente. Pode passar para mim? Quando nós falamos de atividades intencionais à luz da Bíblia, eu trago aqui um exemplo. Lá no Rio de Janeiro, uma igreja entendeu que precisava fazer o balé. Por quê? As meninas vivem lá naquele contexto de sexualização do corpo, roupas curtas, uma ideia errada do que é ser mulher, do que é feminilidade bíblica. Nós, ao enxergarmos isso, pensamos, o que a gente pode fazer para criar proteção contra esse fator de risco na vida delas? Entendemos que o balé seria uma resposta. Porque no balé a gente iria tratar postura, comportamento, vestimenta. No balé era uma oportunidade de trabalhar a feminilidade, o que Deus pensa sobre uma mulher, o que Deus sonha para a vida delas enquanto meninas. Isso é uma atividade estratégica. Eu entendi qual era a necessidade e respondi por meio de uma atividade. É isso que nós fazemos no Viver. Mas isso não funciona sozinho se não houver relacionamento discipulador. Aquela cena ali é uma cena, um recorte de uma hora do futebol. Na hora do futebol, o professor parou para resolver uma situação e ele começou a apresentar algo sobre o Evangelho. O Ravi, na hora, entendeu que ele precisava entregar a vida dele para Jesus. Por quê? Nós entendemos que o futebol é estratégia e a gente não pode deixar passar nada. A oportunidade de falar de Jesus é agora, eu vou falar de Jesus agora, no meio do futebol.
porque relacionamento discipulador, a convivência do dia a dia com o Ravi, fez ele entender ainda tão pequeno que ele precisava de Jesus na vida dele. Nós entendemos também que é promover ambientes seguros. O viver, ele vem para que a igreja possa entender que ela precisa ser um espaço de segurança. E aqui eu não digo só segurança de estrutura, de ser um ambiente protegido, mas segurança onde a criança possa ser criança, onde o adolescente possa expressar o coração dele sem ter medo de ser apontado, onde a criança possa dizer o que ela pensa, ainda que seja no meio... Tem alguém aqui que trabalha com as crianças? Sim. No meio de uma aula da gente, ela levanta a mão, a gente deixa falar, você está pregando, falando um texto bíblico sobre Abraão, aí ela levanta e diz o quê? Tio, lá em casa tem um cachorro, o cachorro dormiu a tarde toda. Aí a gente fica assim, poxa, não tem nada a ver isso. Mas se ela fala isso nesse momento, é que ela entende que ela está num ambiente seguro, que está disposto a ouvir aquilo que ela pensa, que para mim não é importante, mas no coração dela é importante. E se ela diz para mim, é porque ela sabe que eu valorizo o que ela está dizendo. Isso é promover ambientes de segurança. Pode passar para mim? Promoção de vínculos saudáveis nos relacionamentos entre... eu vou falar sobre isso, eu sei que você já pensou. Promoção de vínculos saudáveis nos relacionamentos. Qual é a ideia sobre isso? Se nós entendemos que a maioria dos problemas da nova geração está dentro de onde? De suas casas. Eu não consigo cuidar da nova geração se eu não trouxer a família para perto. Esses meninos carregam no coração deles, em qualquer contexto, seja do rico ao pobre, seja do contexto carente ao contexto que tem tudo, a grande maioria deles trazem uma reclamação no coração deles. Meus pais não têm tempo para mim. Seja o pai que trabalha demais, seja o pai que nem trabalha, mas não para dentro de casa. E aí a gente precisa oportunizar momentos de construção de relacionamento, de fortalecimento de vínculos. Aqui é só eu estou um olho na hora e outro aqui. Aqui é um exemplo de uma ação que nós fizemos no Rio de Janeiro, onde esses meninos não tinham tempo com seus pais, e eles reclamavam isso para a gente. Nós criamos uma estratégia que a gente chamou de UFC, pastor. Significa União, Futebol e Churrasco. E a gente convidou os pais para virem para o União, Futebol e Churrasco. O que era a união? Era o culto disfarçado, né? Porque se chamar o pai de comunidade para vir para o culto, se chamar o pai crente já não vem, né? Imagina o pai da comunidade, né? Não viriam. Então vem para a comunhão, que é o primeiro tempo, onde a gente fica junto, canta uma música, deixa uma palavra. Segundo momento, futebol. A regra era, o pai que marcasse o gol tinha que correr e comemorar com seu filho, porque aquele gol estava sendo dedicado ao filho. E ali já começava um momento de quebrantamento, porque os pais nunca levaram seus filhos para jogar bola com eles. E muito menos dedicavam um gol a seu filho. E o último momento era o churrasco. E nesse churrasco a gente montava mesas individuais, onde cada pai pudesse sentar com seus filhos. Porque se a gente fizesse mesa coletiva, o pai ia conversar com outro pai e o menino ia ser ignorado. E aí aconteceu algo muito interessante nesse dia, em das vezes que fizemos isso, é que tinha um pai chorando ao dar comida na boca do filho dele. E o pastor, na época, nosso coordenador, foi até ele e perguntou, está tudo bem, posso te ajudar em alguma coisa? E o pai falou assim, eu que tenho que falar, eu que tenho que agradecer a vocês. Eu quero te agradecer por duas coisas. Uma, porque eu nunca parei na minha vida para sentar e dar comida na boca do meu filho. E segundo, porque eu não sabia que tudo isso que vocês fizeram fazer hoje era um papel de um pai. Vocês hoje estão me ensinando o que é ser pai. Por que tratar a família é tão importante? Porque a gente está lidando com um grupo que muitas das vezes não tiveram nenhum pai, não sabe o que é ser pai. Não tiveram uma mãe presente, não sabe o que é ser mãe. E às vezes o nosso papel vai ser ensinar pais. Eu acho isso muito engraçado, porque de vez em quando eu tenho que ensinar pai a ser pai, e nem pai eu sou. Eu tenho que ensinar mãe a ser mãe, e muito menos mulher eu não sou. Mas a gente, ao entender essa urgência de cuidado familiar, a gente entende isso. Respeitar a individualidade de cada criança. Às vezes a necessidade onde eu preciso dar uma ação específica. Esse menino da cena era um menino que atrapalhava toda a atividade. E aí um dia os professores pensaram, vamos fazer atividade específica com ele. Ele virou outra criança, porque tudo que ele fazia era por atenção. E o dia que ele teve alguém que sentou ao lado dele para fazer o exercício de casa com ele, ele entendeu que ele encontrou o que ele precisava. Aqui eu tenho atenção. Ele mudou o comportamento radicalmente. E por último, a gente fala da construção da cultura de prevenção,
que é a gente entender que não são só uma pequena equipe que promove a prevenção, mas isso precisa ser uma escolha da igreja. A igreja, de uma maneira geral, ela precisa colocar no coração dela o desejo de ser esse agente de prevenção. E a prevenção, ela está em... A gente diz que a cultura de prevenção, assim como é a cultura na vida da gente, que rege o nosso jeito de viver, de falar, de comer, de se vestir, a cultura de prevenção também. Então, quando eu entendo que eu estou cuidando de crianças e eu preciso preparar um ambiente saudável para elas, a cultura de prevenção me faz entender que eu não posso colocar ela em qualquer sala. E aí, o que a gente tinha lá em cima, aquela sala com as crianças, e a gente entendendo isso, a sala de baixo é a mesma sala. Tornou muito mais agradável para elas estar em um ambiente preparado, pensado. A gente só fez uma pintura, botou uma cortina e criou um espaço de leitura. Virou outro ambiente na sala de aula. E elas entenderam, poxa, fizeram isso pensando em mim, que bom que aqueles pensam em mim. Tudo isso que eu estou aqui dizendo para os irmãos, que eu trouxe como exemplo, é para que você possa clarear a sua mente e entender, ainda que muito breve, o que é o programa Viver. Mas, acima de tudo, eu quero te dizer que o Viver é uma estratégia que Deus tem dado para a sua igreja nesse tempo, para a gente responder aquele primeiro vídeo que nós assistimos. Existe uma urgência, e a gente precisa responder essa urgência. Existe algo que a igreja, só a igreja de Cristo pode fazer. Porque a galera das instituições sociais, elas vão oferecer boas oficinas, elas vão oferecer muita coisa boa, mas tem uma coisa que eles não oferecem, que a gente é capaz de oferecer, que é Jesus na vida dessa nova geração. É o único que pode mudar a história de vida delas. Para que a gente não tenha o trabalho de ter que remendar homens, nós temos hoje a oportunidade de construir meninos. E Deus está colocando isso hoje diante dos irmãos. A responsabilidade de cuidarmos não só dos que estão aqui, mas daqueles que estão ao nosso redor. E oportunizar a eles esse momento de poder ter a sua história de vida transformada e até mesmo a das suas casas. Então, hoje eu vim aqui com muita alegria poder compartilhar com vocês sobre o programa Viver, pedir que você possa orar por esse programa, essa estratégia que Deus tem nos dado. Pode passar para mim? Hoje nós somos 23 igrejas, ainda é um número muito pequeno diante do tamanho da região sudeste, mas temos crescido, já temos mais igrejas que têm nos procurado, que estão em processo de implementação. Nós começamos do ano passado para cá intensificar a mobilização nas igrejas. Hoje eu recebi um pastor querendo me oferecer uma casa na junta, para que a gente faça uma casa Viver pela junta. E eu disse para ele que essa não é a resposta. Essa não é o interesse da junta. Nós não queremos abrir casa pela junta. Nós queremos que as igrejas assumam o seu lugar de responsabilidade. Cada igreja precisa entender que aqui é um ponto de fazer prevenção, de cuidar das crianças de sua geração, de seu meio, né? Ao redor da sua igreja, das suas casas. E aqui nós temos alguns dados. Hoje nós temos ao redor, nessas igrejas, 795 crianças alcançadas, 237 adolescentes. É um número muito pequeno, que pode crescer. Eu queria pedir a sua oração, acima de tudo, sobre esse trabalho, para que Deus desperte mais igrejas, mais líderes, para que a gente alcance essa nova geração e tenha ela transformada para a glória de Deus. Amém? Porque ainda há muitíssima terra para a gente conquistar. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão.